Mas Então, você já assim, pensou em desistir? já, já, já pensei em desistir. E como é que foi isso? Foi. Porque isso acontece com muitos Sim, empresários, e por N motivos, cada um tem seus motivos. sim. Mas eu penso que muitos empresários, eles passam por esse ponto de inflexão. One, two, three, four. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Conte-me Seu Sucesso. Na verdade, mais uma temporada, né? Cheia de episódios. Aqui é o lugar onde os empresários têm a oportunidade de contar a sua trajetória de sucesso e também de contar os bastidores de como é que eles fizeram para chegar até aqui. E hoje, nesse novo episódio dessa nova temporada, nós estamos aqui com a Ana Carolina, mais intimamente chamada de Carol, Carol. da Impacto. Carol, eu não vou te apresentar, vou deixar você se apresentar. Aqui a gente faz assim com os convidados, a gente deixa os convidados se apresentarem. Então, eu quero que você fale de você. Quem é a Carol da Impacto? Então, primeiramente, né, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. E falando assim, quem é a Carol, né? Então, a Carol, ela é mãe de duas crianças, que é o Miguel e a Liz, né, que tem 7 e 3 anos. Ela é esposa do Pedro, né, filha da Virgínia e do Eurípides. E ela tem uma empresa, né, chamada Impacto Consultoria. Então, a Impacto é uma empresa de consultoria na área de alimentos que ajuda as empresas à regularização, né, perante os órgãos de fiscalização, como vigilância sanitária, serviço de inspeção municipal. Então, a gente brinca e fala que a gente está ali, né, ajudando esses estabelecimentos perante esses órgãos e faz o meio de campo ali entre essa ponte, né, entre o órgão de fiscalização e o estabelecimento. E a Carol também, né, nos horários vagos, gosta de ler, gosta de passear e gosta de estar perto ali das pessoas que ela ama. Carol, para contextualizar para a nossa audiência, como que nasceu o Impacto? A Impacto, né, ela tem 5 anos, mas ela começou bem antes, né? Ela começou, na verdade, eu comecei há 16 anos atrás. Eu sou veterinária, né, e tinha acabado de me formar. E durante a faculdade eu queria muito essa área de pequenos, né? E depois também fiquei apaixonada na parte de grandes animais. Mas eu acabei não conseguindo emprego, né? Consegui na área de vendas, mas não gostei. E estava fazendo estágio mesmo após formada. E aí, o pessoal estava implantando, a Prefeitura de Rio Verde estava implantando o serviço de inspeção municipal aqui em Rio Verde. E aí os estabelecimentos precisavam contratar um responsável técnico, né, um veterinário. E era algo novo. Rio Verde é a primeira cidade de Goiás a ter o SIM, né? Então o pessoal fala, tá bom, então eu quero me regularizar. E aí eles falam, então você tem que contratar um veterinário, mas eu vou contratar quem? E como era algo novo, aí o pessoal do SIM falou, não, a gente vai indicar uma pessoa. E eles ligaram na faculdade, perguntaram para uma professora minha, Andréia, se ela poderia indicar alguém. E aí eu não sei por que ela me indicou. Ah, com certeza, uma boa Porque não, indicação. não era assim a área que eu era apaixonada. E aí eu falei, não, vou começar, mas na minha cabeça era tipo assim, um bico, né? E aí eu não sabia nada, eu falei, não, vou começar a estudar. E aí eu me lembro, né, do primeiro cliente que me contratou, o pessoal do Conquista Supermercados. E aí o segundo cliente ele já fechou, ele chamava JC Distribuidor, era um distribuidor de carnes. Então o estabelecimento ele tinha que se regularizar para poder conseguir esse selo. E aí eu lembro quando eu falei assim, gente, é isso mesmo que eu quero fazer da vida. Foi quando esse estabelecimento, que era do Joselito, pegou o selo de inspeção. E assim, eu vi um estabelecimento, eu tenho até fotos, esses dias eu estava lembrando e olhando as fotos. O que era antes e o que se tornou depois.
e a felicidade dessa pessoa, sabe? De conquistar aquilo ali. E eu falei, gente, é isso mesmo que eu quero fazer da vida. Eu falei, não, eu quero fazer isso. Eu tinha esses 2 estabelecimentos. Era a Falei, é isso. referência. E aí acabei me apaixonando nessa área de inspeção, que era uma área que eu não imaginava. E fiquei, né, por 11 anos trabalhando nessa área, até que eu decidi, né, montar Impacto em sociedade com a Maiara, que ela foi a minha estagiária, né, depois montou os próprios clientes, e a gente decidiu montar Impacto porque era um sonho meu de ter uma empresa de consultoria, né? Eu nem sabia direito como funcionaria, mas eu sonhava em ter alguma coisa maior. E eu sempre gostei muito de treinar pessoas, de ensinar. Então, nesses 11 anos, muita gente treinou comigo, muita gente me acompanhou. E aí começou o Impacto. Só um sonho, uma garrafa de água rosa. Um sonho, uma garrafinha. Rosa. Rosa. É, rosa, detalhe, Claro, rosa. rosa, rosa. E, Carol, nesse tempo que você está na Impacto, teve algum cliente que você olhou e falou: Ah, esse aqui, só Jesus na causa? Teve. Conta um pouquinho pra gente dessa Teve, experiência. teve. Na verdade, é assim. No passado, né? Você pensa, 16 anos atrás. Então, não era comum, né, ter uma pessoa dentro do seu estabelecimento, principalmente do seu açougue, falando o que, que tinha que fazer. E aí eu lá, né, mulher no meio daquele tanto de homem. Então, acabou que o pessoal falava pra mim assim: não, você tá doida? Açougue? Açougue é sujo mesmo. Açougue não tem que lavar, não. Aí eu falei assim: por que, que eu vou lavar se depois eu vai sujar? E aí lá vai Olha a eu mentalidade. lá vai eu explicar. Aí, por exemplo, uniforme? Não. Pra que, que eu vou lavar meu uniforme? Daqui a pouco vai sujar tudo. Não precisa lavar, não. Então, assim, antigamente era só Jesus na causa mesmo, sabe? Assim, era muito complicado porque era algo diferente, né, para todo mundo. Então, muitas vezes a gente cobrava as coisas, pontuava, sabe? E o pessoal não aceitava, porque era cultura, né? Falta do conhecimento. E eu falo que esse conhecimento tipo, foi trabalhado nesse longo dos 16 anos, não só por mim, mas também como outras responsáveis técnicas. Porque hoje eu brinco, eu falo, se a gente pega um cliente e vem um açougueiro novo, um padeiro, se ele não trabalhou comigo, ele já trabalhou com outra pessoa, então ele já tem uma noção mais ou menos de como que funciona, o que pode, o que não pode. No passado, não. No passado era ali a fiscalização cobrando, mas as pessoas não tinham esse treinamento constante, essa Elas não sabiam conscientização. como fazer, era cobrado pelo resultado que tinha que entregar, mas não tinha uma pessoa que treinava elas, E elas não sabiam o ensinava porquê. como fazer. E o Isso. porquê. É que o porquê faz diferença, né, Carol? Demais. Muitas vezes a gente quer isso a gente eu vejo isso muito dentro das organizações. Os gestores, eles querem que as pessoas entreguem resultados em cima de algo que eles têm necessidade de um número, mas eles não contam o porquê. E o porquê faz toda a diferença. Faz. Só você ter a obrigação de fazer algo, isso não traz para você a responsabilidade por essa entrega. Mas quando você entende o porquê que aquilo faz sentido para você, aí a sua entrega é muito mais leve. Uhum. O seu nível de responsabilidade muda. E isso acontece muito dentro das. Provavelmente você deve observar isso dentro das empresas por onde você passa dando consultoria, de que os representantes, a liderança, eles querem que os colaboradores façam, mas eles não querem ter o trabalho de explicar os porquês, Isso. né? E assim, a gente brinca e fala que quem trabalha com a gente, ele vai entender todos os porquês. A gente brinca e fala assim, tudo que a gente cobra é baseado em legislação, baseado, né, em lei. E a gente fala que os colaboradores têm que entender, sabe? Por que que você não pode usar maquiagem dentro da manipulação? Mas por quê, sabe? Você não pode usar adornos. Então a gente fala que a gente trabalha muito isso. O treinar, eu sempre falo assim, que tudo que eu sei, eu quero que as pessoas que trabalham comigo, sendo desde consultor até o açougueiro, ele tenha o mesmo conhecimento. Porque se ele tem o conhecimento, ele vai saber que isso é importante, que é importante lavar, que é importante organizar, que é importante validade, né, e etc. Então, se ele entende, ele vai fazer, né? E aí, assim, essa conscientização é muito importante. E nesse tempo, assim, igual eu te falei no começo, era
Só Jesus na causa, mas tem estabelecimentos sim que a gente pega assim até hoje, você fala, meu Deus, será que vai fazer? E quando muda, quando esse estabelecimento assim, já teve um estabelecimento que mudou da água pro vinho, é tão gratificante. E eu falo que isso para mim hoje é uma das coisas que mais me dá satisfação. Sempre foi. É pegar um estabelecimento que você ajuda, você sabe que a sua consultoria, que você conseguiu com que ele alcançasse aquele objetivo, sendo um alvará, sendo um sim, sendo financeiramente, que você conseguiu ajudar ele de alguma forma a alcançar esse objetivo. Então você ama a organização. Demais. Demais. Muito. Quantos anos tem Impacto? 5. 5 anos. Sim. Mas você já trabalha, antes da Impacto, como você contou, você já estava desenvolvendo o trabalho. E eu sei que esse trabalho aí tem História. muito mais de 5 anos, né? Tem 11 anos. No 11 total, tem anos. 16 anos. Desse primeiro meu primeiro cliente, eu tenho vários, né, clientes de 16 anos, vários, que tá com a gente até hoje, né, que estava comigo, depois entrou para Impacto, mas o Conquista, por exemplo, eu sei a data exata, né, porque lá eu sou de carteira assinada, então eu sei o mês que eu faço, né, então esse mês de março eu fiz 16 anos. Meu Que Deus, legal. olha isso. Carol, e quando foi que você percebeu que ser consultor na área de alimentos de fato era algo rentável, era algo que valia a pena e que você decidiu, por exemplo, montar Impacto? Quando foi que isso aconteceu? Quando foi que você descobriu que falou, não, isso aqui, esse negócio funciona, esse negócio é É, rentável? assim, na verdade, eu decidi montar mais nem pelo rentável, mas pelo amor, né? Então, assim, na minha cabeça eu conseguiria atender, né? Na época eu atendia 30 clientes, eu conseguiria atender muito mais clientes. Então, o que que acontecia na época? Aparecia cliente para mim e eu não conseguia atender. E eu queria pegar aquele cliente. Só falei assim, gente, mas eu queria tanto pegar esse cliente para mim, mas eu não conseguia atender mais nenhum cliente. E por muito tempo eu pegava esse cliente, como muita gente fazia estágio comigo, e eu passava esse cliente para outra pessoa. Então, assim, por muito tempo foi assim, muito tempo, praticamente assim, quase 9 anos eu fiz isso. Né? Eu treinava as pessoas que queriam fazer estágio comigo, aí aparecia um cliente e falava, não, né, vou te passar o contato de uma pessoa que eu conheço, porque eu não consigo atender mais, não sei o quê, mas eu queria muito aquele cliente. Então, assim, na verdade, a Impacto primeiro ela veio pelo amor, né? Pelo amor de querer abraçar esses clientes e tal. Mas depois, lógico, a gente foi vendo que era algo rentável, era algo, né, tipo, lucrativo, que a gente conseguia atender outras cidades. Hoje a gente está em torno de 10 cidades aí, tem a 10ª cidade que a gente vai começar a atender, e aí num total de mais de 80 clientes. Muito bom. Meu Deus, E teve olha algum isso. momento que você olhou e falou assim: não, isso aqui dá muito trabalho. Que você repensou? Não, não, assim, o que já aconteceu talvez a gente pegar algum cliente que não fosse, que não tivesse a mesma linha de pensamento que a nossa, né? Então a gente já pegou cliente muitas vezes, porque a gente pega o cliente, a gente tenta organizar, tenta fazer com que ele mantenha, né, tudo dentro do padrão. Mas quando a gente observa que isso não é gestão, que isso não é processo, isso não é pessoas, e assim, o cliente muitas vezes quer agir de má fé, a gente pede para sair do estabelecimento. Mas Então, você já assim, pensou em desistir? já, já, já pensei em desistir. E como é que foi isso? Foi, Porque isso acontece com muitos Sim, empresários, é, e por N motivos, cada um tem seus motivos. sim. Mas eu penso que muitos empresários, eles passam por esse ponto de inflexão. Ah, não quero, vou desistir. eu acho que isso acontece assim, passa pela cabeça da gente muitas vezes, né? Não só mais uma vez ou outra, mas assim, teve uma vez que eu quis realmente, né? Repensei, foi até quando eu conheci a Clênia. Foi quando a minha filha nasceu, a Liz, né? Então eu já tinha o Miguel. E aí veio a Liz, e aí tinha várias questões dentro da empresa. E aí eu falei, gente, será que eu vou conseguir fazer tudo isso, né? Ser mãe, e casa, e empresa. Então foi quando eu conheci, né, a Clênia, e eu vi que a gente, né,
precisa fazer uma coisa de cada vez. Como eu sou muito perfeccionista, gosto, tipo, muito de entregar as coisas. Eu me cobrava muito. Até hoje me cobro, mas eu ainda fico trabalhando isso em mim. E na época, como tudo mudou, né? Então, 2 filhos não é a mesma coisa que um. Eu me cobrava muito e eu aprendi muito com ela essa questão, assim, né? De não se cobrar tanto, né? De fazer tudo que você consegue fazer ali dentro do seu período, né? E Então, você acredita, Carol, que você como consultora, você receber consultoria, assessoria, mentoria dentro do seu negócio, você acredita que isso é importante? muito, muito, muito. Acho que, assim, a gente já teve várias, né, consultorias, mentorias, e eu acho que todas sempre foram, assim, válidas, né? Tanto é porque as pessoas, elas conseguem enxergar dentro do nosso negócio aquilo que muitas vezes a gente talvez não está enxergando, Com né? certeza. Talvez eles conseguem ver, né, pontos a ser melhorados, conseguem ver que aquilo que a gente acha que é muito grande é uma coisa muito pequena, né? Então, eu acho, assim, super necessário, na verdade, né? Eu penso que essa parte de mentoria, consultoria, dentro da empresa, ela só agrega. Só agrega. E você, toda vez, você pode sair de uma mentoria, entrar em outra, você pode ter certeza, talvez até com a mesma pessoa, mas você vai aprender algo novo, você vai aprender, sabe, coisas que antes talvez você não via, talvez antes não era um problema e agora seja. É que o negócio vai maturando, né? Então, à Sim. medida que ele, de repente, ali no início do processo, do projeto, ele é uma necessidade, é um mercado. E à medida que ele vai amadurecendo, ele vai mudando também seus desafios. E tendo alguém que olha de fora para dentro, faz uma diferença. É. Porque aí essa pessoa, ela vem com uma expertise que às vezes quem está dentro da empresa, da organização, não consegue visualizar. E realmente cresce mais rápido, Sim. né? Aquele provérbio, né, que diz que vários conselhos ajudam a desenvolver o projeto. Então, assim, realmente faz sentido. Então, dá para ir sozinho? Claro, mas dá para ir mais longe quando nós estamos acompanhados e bem acompanhados e Também acho. mentoriados, né? Sim, Isso sim. nos ajuda na inspiração. Carol, e você, eu te perguntei se você já pensou em desistir. Você falou que já pensou em desistir. E o que Aham. que você fez ou o que que você buscou nesse período para que o que que fez você repensar a ideia de não desistir? Então, acho que primeiramente foi essa questão, né, de eu, assim, não me cobrar tanto, né? Então, eu consegui, porque o que que eu vejo, né? Muitas vezes quando a gente se torna mãe, e mãe de 2, né, que, né, não é a mesma coisa, mas a gente acha que a gente tem que fazer uma escolha, que a gente tem que ser mãe, ou a gente tem que ser empresário, ou a gente tem que ser esposa. E não é assim, a gente consegue fazer todas essas coisas, né? A gente consegue ter todos esses sonhos num só. Eu não concordo que a gente tenha que fazer uma escolha, você tem que escolher. Não, você consegue levar tudo isso. Então, é uma das coisas que eu aprendi, né? Nesse processo, foi isso. E essa questão também de não abandonar esse meu sonho, né? Porque ainda continua sendo um sonho, aí ver o impacto cada vez maior. Então, eu acredito muito que esse sonho também, né, é algo que me faz mover e faz acreditar todos os dias, que faz a gente ir todos os dias, né? Então, eu acredito nisso. O que que você me diria, ou o que que você diria para a nossa audiência, quais foram os maiores desafios que você enfrentou com pessoas, na gestão com pessoas? Então, no começo, né, vamos começar da primeira parte, com pessoas. Então, quando eu comecei, eu não era igual, não tinha a experiência que eu tenho hoje, que com o passar do tempo eu fui tendo. Então, eu era ferro e fogo, né? Então, tipo assim, pensa, eu chegava, via aquele tanto de coisa bagunçada, eu queria morrer. Eu falava, meu Deus do céu. E aí eu era muito brava, tanto é que meu apelido, para as pessoas que me conhecem há muito tempo, é Doutora Bactéria. Então, por exemplo, né, a gerente do Conquista, a Girlene, ela só me chama de bactéria. O povo quase morre de rir. Ela não consegue, ela me chama no particular de Carol, de Ana, ela me chama de Ana, mas assim, é sempre bactéria.
Então, assim, esse era meu apelido e eu era muito brava, né? Assim, e eu queria que as coisas acontecessem, tipo, não queria que desse errado. Tanto é que uma vez eu quase levei uma facada, Meu né? Deus, Meu conta Deus. De um isso. açougueiro, aham. Quase levei uma facada de um açougueiro, porque ia ter a fiscalização do pessoal do SIM. E aí eu sempre muito perfeccionista, porque eu era tipo assim, vai ter, né, vai chegar os fiscais, eu não deixava eles nem sujar as facas era tudo virado pro mesmo rumo. A tábua, assim, brinco, todo mundo tava tipo assim, sabe? Eu não deixava o povo nem Impecável. respirar. E aí eu olhando, tá tudo certo. E eu de cá do balcão da açougue, né? E essa pessoa do lado de lá. E aí, quando eu olho ele com corrente, pulseira, né? E eu falei, Fulano, o que que você tá fazendo com esse negócio? Tira porque o pessoal vai chegar. E ele, não, não vou tirar. Aí eu falei, você vai tirar agora? Aí ele, não, não vou tirar. Eu falei, ah, você vai tirar. Aí ele pegava a faca, batia a faca assim. Se você for mulher, você pula aqui dentro e faz eu tirar. Eu falei, então você vai ver agora eu ir dentro e fazer você tirar. E aí eu fui rodeando assim, porque tinha que rodear. Não, imagina a Carol desse tamanhozinho. E ele com certeza enorme. E aí assim, e eu já rodia assim, e aí o dono, não, 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 porque foi um escândalo assim, né? E ele, não, 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 vamos mandar ele pra casa, vamos mandar ele pra casa, vamos mandar ele pra casa. E aí eu tremia assim, falei, gente. E aí loucura. passou, né? E aí ele mandou essa pessoa embora. E aí passou-se uns 7 anos. E aí eu já tinha melhorado, eu já tinha, né, Já tinha melhorado. mudado, eu já comecei assim ter experiência, porque eu nunca tinha trabalhado com pessoas, né, em Uhum. fazer gestão de tanta gente, porque acaba que você faz a gestão ali nessa questão da qualidade, né? Então eu atendia 30 E não são só estabelecimentos. os colaboradores que estão dentro da sua empresa, mas esses colaboradores dessas empresas, você também, de forma indireta, Sim, você faz a gestão sim, deles, né? sim. Hoje, assim, como a gente tem a equipe da Impacto, é mais fácil, mas antigamente era só eu, né? Então, e aí passou-se uns 7 anos, uma cliente minha, lá da Casa do Espeto, a Ana, super organizada. Ela pegou e falou assim, Carol, contratei um rapaz e ele é bom demais. E eu nunca tinha mais visto essa pessoa. Ele é bom demais, não sei o que e tal, você vai gostar dele. Eu já tô pensando, era o cara, Né? o cara. E aí, na hora que eu entrei, que eu vi ele, Surpresa. eu peguei e falei. Aí, só que assim, já tinha, né, mudado muito minha mentalidade. Eu falei, Fulano, é você. Falei, nossa, agora você vai me ajudar com os processos aqui dentro. Ai, Já que você me esperta. conhece, você sabe tanto que eu sou enjoada, então você vai me ajudar. E aí, coloquei ele, tipo assim, lá em cima. E comecei Aí eu trazia ele junto comigo e falava, vamos olhar junto comigo. Nossa, você lembra que isso aqui não pode? Nossa, isso aqui não pode. E aí foi muito engraçado. Já até contei isso num treinamento. Uma vez eu até coloquei a fotinha dele. Ó. Também contei isso pra ele também, né? Ele lembrava, ele não sei, foi aham. E aí ele virou assim, a pessoa que, tipo assim, eu chegava lá e falava assim, ó, já organizei tudo, já fiz tudo, Seu sabe? Ele braço virou meu braço direito. direito. E aí, assim, eu comecei a ter essa questão com pessoas, né? Então, acho que acredito que o primeiro desafio foi, né, nessa época que era difícil, né, de lidar com essas pessoas. E depois, lógico, né, com equipe, que aí quando você faz a gestão da sua própria equipe, aí também é complicado, porque aí você tem que saber treinar, né, acompanhar, cobrar. Então também é bem complicado. E eu acredito que nesse período também aprendi muito, muito, mais até que antes. E assim, Carol, a gestão de pessoas é mato na tua área, né? Porque é cliente, são os clientes internos, sua equipe, seus fornecedores, os Parceiros, parceiros. Qual desses grupos foi mais desafiador para você lidar? a minha equipe. Mais que os clientes? Mas os clientes, para mim, são os mais fáceis, sabe? Apesar, assim, de vários momentos, mas os clientes, assim, para mim, eu sou apaixonada em ir ali, conversar, sabe? Mesmo que quando é para resolver um problema. Eu gosto muito, muito mesmo. Se falasse qual de todas as áreas que você queria atuar, com certeza era ir no cliente e fazer esse meio de campo ali. E qual o maior desafio que você tem com as pessoas da sua equipe? Eu acredito que é fazer, né, com que cumpra os processos, porque com o tempo, a gente observa o que faz um cliente ficar tanto tempo,
né? Então, o que faz um cliente ficar por 16 anos dentro de uma empresa, né? Então, É o assim, tema da palestra é o dela tempo da minha palestra amanhã. Mas já dando algum spoiler, né? Assim, o que faz, né? Então, por muito tempo eu não sabia exatamente, tipo, o que eu fazia, né? Para esses clientes ter ficado tanto tempo, por 11 anos. Quando eu comecei Impacto, eles estavam comigo tem 11 anos. Então, o que eu fazia? Eu não sabia, por muito tempo eu pensava nisso. E aí eu comecei a observar, sabe? Que eram algumas coisas que eu fazia, mas sem perceber, né? Então, até então eu não Jeito sabia. Carol de ser. Eu não sabia, por exemplo, gerar conexão, realmente a conexão. Eu sabia que eu gostava demais de conversar e realmente entender o problema dele, realmente querer ajudar, realmente querer ver o negócio dele prosperar. Então, eu acho que esse é o ponto principal. Então, fazer a equipe, ela ter essa mesma visão, a gente, na verdade, enxergar nas pessoas que a gente contrata esse amor, né, de fazer isso que é difícil. Porque quando o cliente percebe que você tá ali só por estar, que você não tá 100%, tipo assim, conectada com o negócio dele, 100% ali presente, ele percebe. Você pode até fazer, você pode até tentar fazer mecanicamente, mas ele sabe quando não é verdadeiro. Ele sente. Então, enxergar isso. E aí eu comecei a ver que não é todo mundo que tá ali realmente 100% presente. Então, a gente começa a fazer essas mexidas. Aquelas pessoas que não conseguem fazer isso, talvez ela vai para o escritório, talvez ela vai para outras áreas. E aquelas pessoas que estão 100% conectada com o cliente, eu acabei transferindo elas para outro setor, que é a pessoa que são os auditores, são as pessoas que entram em contato com o cliente. Então, é a pessoa que vai fazer uma reunião com o cliente, que ela explica, por exemplo, quais são as pendências que ele precisa resolver, quais são as nossas pendências, quais são os próximos passos para a empresa. Então, eu comecei a enxergar que nem todo mundo tem essa principal característica. Então, esses auditores, eles são como se fosse eu. E a gente molda eles para isso. Então, o primeiro ponto é enxergar isso neles. Quem são Perfil essas pessoas? certo. Esse perfil, né? De estar conectado 100% com o cliente. Outra coisa é a entrega. Então, a entrega, a gente tem que ter uma entrega diferenciada. Então, assim, a gente faz toda uma entrega para o cliente, tudo muito padronizado, tudo muito organizado, né? Então, também essas pessoas, a entrega dessas pessoas, né, nesse cliente. Então, acho que foi isso que eu consegui, né, nesse tempo, enxergar e mexer na minha equipe nisso. Então, a gente tem esses auditores hoje, que são as pessoas que têm muito esse perfil, né? Os consultores, lógico, também. Tem vários consultores que a gente tem que ter esse perfil, mas ainda tem que ser trabalhados, ainda precisam, né, algumas experiências ali que esses auditores têm. Carol, e eu vejo você sempre postando que você está sempre treinando a sua equipe. Sim. Quão importante você acredita que é ter uma equipe bem treinada? E mais, não adianta eu treinar, eu delegar, se eu não acompanhar. Como é que é esse processo dentro da Impacto? Como é que você faz essa questão do treinar, depois do delegar, e como é que você acompanha o resultado efetivo disso com essas pessoas que você está treinando? Então, antes a gente tinha, né, tudo isso comigo e com a Mayara, né? Então isso ficava muito difícil. De acordo com a empresa foi crescendo, a gente não estava conseguindo mais fazer isso, né? Então o que a gente fez? A gente fez essa divisão. Então, por exemplo, a gente acompanha os auditores acompanham os consultores. Então, antes, por exemplo, a gente treina ainda todo mundo, mas são treinamentos mais de alinhamento, treinamentos, por exemplo, de visão da empresa, né, do que a gente espera, treinamento, por exemplo, de algo interessante, atendimento, mas o treinamento em loco ali dos processos, hoje quem faz são os auditores. Né? E a gente treina esses auditores. Então, hoje, por exemplo, o treinamento com os auditores é um pouco diferente. É, por exemplo, como fazer para aguentar a pressão? Porque antes, todas essas reclamações de cliente ou Ia pra elogios você. ia para mim. E aí, agora,
né, a gente dividindo isso, acaba que vão para elas. Então, o treinamento com elas agora é um pouquinho diferente. Igual eu falo, gente, não vou treinar processo, isso vocês já sabem fazer muito bem, né? Agora a gente vai começar a treinar como a gente vai lidar com tudo isso, né? Até a gente brinca, de vez que a gente está na reunião, fala assim, a gente precisa de uma sessão com a Clênia. Eu falo, vou falar com ela. Aí eu falo, vou falar com ela, que ela fala assim, nossa, tá muita pressão. Eu falo, Tá não, muito calma, pesado. tá muito pesado. Mas hoje a gente faz sim, né? E foi algo assim que a gente começou a estruturar e deu muito certo, né? Então, deu muito certo. Então, acho que a empresa, de acordo com que ela vai crescendo, ela precisa começar a se dividir. E só cresce, Carol. É tão interessante que é uma visão que a gente precisa trabalhar com as lideranças das organizações, porque é difícil você colocar na cabeça de um líder que a empresa dele só vai crescer se ele treinar as pessoas. Porque como que ele vai delegar uma responsabilidade para alguém que ele não treinou? Sim. E não é só isso, ele vai ter que investir um tempo para treinar, esperar essas pessoas fazer, acompanhar até ele ver que essas pessoas estão entregando. Está entregando, o que ele vai fazer a partir dali? Ele vai supervisionar. A cada tanto tempo, eu vejo que você passa nos seus clientes, eu Sim. vejo que você posta, que você vai lá, aleatoriamente, Sim. tem um consultor, tem um auditor auditor, agora. mas a Carol é a dona da empresa, ela é a gestora maior. Então, hora ou outra, a Carol faz o papel dela de liderança, de gestora maior, de ir lá, aleatoriamente, ver como é que essas coisas estão acontecendo. A gente criou assim, hoje a gente tem, né, os consultores, os auditores, e aí tem a gestora, que é a Maíris, né, que é nosso braço direito. Então a gente brinca e fala, quando a gente não tá, é ela que manda. E tem eu e a Maiara. Então a gente fala assim, que os auditores auditam os consultores, a Maíris audita os auditores e eu audito ela, né? Então a gente faz assim. E lógico, acaba que uma vez ou outra a gente vai num cliente para a gente entender como é que tá o processo, como é que tá, se tá seguindo, principalmente aquilo que a gente preza, que igual eu falei, essa conexão, essa clareza, né, essa dedicação. Então a gente pergunta pro cliente o que ele tá achando, como é que tá sendo, né? E assim, é óbvio, a gente quer. Meu sonho é ficar só com isso, porque meu sonho é ir nesses clientes todos, sabe? Ver, conversar, entender, né? Porque, igual eu falei, eu gosto muito. E aí ela não entende por que ela conseguiu fidelizar alguns clientes que já estão com ela há 16 anos. O pior é que quando eu vou com o consultor no cliente, eles já querem morrer, porque, tipo assim, nós faz a agenda, né? Nós vamos em 3. E aí passa uma tarde, eu fui em 1, porque eu vou lá pra ficar 1 hora, eu fico 3. E aí eu já nem vou mais com eles, vocês não podem achar que eu vou sozinha, porque assim, aí eu vejo assim, e eles ficam lá me esperando, e eu conversando. Mas é muito bom. Mas é isso, Carol, é ir além do profissional. Por exemplo, essa conexão com o cliente, se você quer realmente fidelizar o cliente, você tem que ir além do que é profissional. Sim. Porque é isso que gera conexão, é isso que gera confiança, é isso que faz com que o cliente queira sempre comprar de você. É o cuidado que você tem, a atenção que você dá, Sim. é o quanto você dedica de tempo para ele se sentir exclusivo. Porque é isso que as pessoas querem, elas querem se sentir exclusivas. E eu tenho certeza que mesmo finalizando uma etapa de um trabalho que você está fazendo com esse cliente, você não deixa de ter contato com ele. Sim. Você não deixa de abordar ele hora ou outra. Sim, sim. E é isso que fideliza. E é assim, é tão engraçado que acaba que o cliente, né, eu até coloquei nas fotos ontem, eles acabam confiando tanto em você que eles acabam contando projetos que ainda vão acontecer, né? E aí o que eu fico muito emocionada quando eles mandam para você, assim, sabe aquele nosso sonho vai sair do papel? Que legal. Aí eu falo, nossa, gente, e assim, eu fico, sério, até na hora de falar eu fico emocionada, porque assim, para mim é muito gratificante. Então assim, eu tenho um cliente, era um meu cliente, e aí acabou que ele não é mais meu cliente, porque na época ele precisava de um engenheiro de alimentos, então eu não tinha na equipe engenheiro de alimentos, ele acabou não sendo mais meu cliente. E eu fiquei muito feliz esses dias, ele mandou e falou assim, Carol, sabe aquele nosso sonho de montar? Vai dar certo. E aí ele falou assim, não, mas eu quero te contratar pra gente fazer rótulo, porque ele já tem uma outra a pessoa, né? Mas eu quero te contratar pra gente fazer rótulo, não sei o quê, mas aquele sonho vai sair do papel. E aí eu falei, gente, eu fiquei tão emocionada. E aí, assim, eu tenho vários, tem clientes agora que tá construindo,
né? Tem cliente que a gente até... Eu comprei um champanhe, né? O sonho dele era montar uma indústria, então ele estava muito tempo já querendo, estruturando para comprar um lote, para começar essa construção. E aí, o dia que ele me levou lá, eu levei um champanhe. Que Ah, massa, gente, que gente. legal. E aí eu falei assim, o povo vai achar, falei assim, meu Deus, esse povo não tem nada para fazer, né? Em plena tarde, né? Esse No povo sol quente, no sol estourando quente, no champanhe. meio de um lote, esse povo estourando champanhe. Levei taça, levei champanhe Uau. geladinho. E aí a gente estourando champanhe, sabe? Então, isso são vários clientes, né? Então, tem cliente, por exemplo, que eu tô no grupo, que eles estão construindo, né, uma nova sede. Então, no grupo tá os proprietários, o engenheiro e eu. E assim, não é a parte técnica, é a parte de cada tijolo levantado, Faz parte do sabe? sonho. Você participa do sonho É, completamente, né? Sim. então assim, pra mim, eu falei assim, pra mim, isso é muito, mas assim, muito gratificante mesmo, Sem dúvida, né? sem Então, dúvida. e assim, aí a maioria, por exemplo, quando eu casei, foi no meu casamento, eles me chamam pras coisas. Agora eu vou ser madrinha de duas clientes. Uma eu já fui madrinha, depois eu vou ser madrinha de outra cliente minha que me chamou Olha pra ser aí, madrinha, gente. Veio da família, Aham. entendeu? Então, assim, pra mim Carol sendo Carol. né? E aí, assim, é igual eu te falei, eu amo isso, sabe? Então, e quando eu vou, tipo assim, com o coração aberto para ajudar no que for preciso, sabe? Não só na parte de qualidade, então a gente conversa eles sobre negócios, né? Então, coisas que eu fiz, que deu certo, eu dou opiniões de coisas que poderiam ser feitas. Olha, você poderia fazer isso, não na parte de qualidade, em si na parte de processos, né? Dou dica, indico pessoas. Não, eu conheço uma pessoa que vai te ajudar nisso aqui. Então, indico e É que a gente precisa pensar que o nosso cliente, ele não é só uma fonte de recurso financeiro. É muito mais do que isso. É um ser humano que está na sua frente. E um quando sonho, você. Kleine, e um sonho dele que talvez é de uma vida inteira ali, Exatamente. entendeu? Então, assim, uma vida inteira. E você pensar que, por exemplo, um erro, muitas vezes, ou uma falta de comprometimento seu, pode afetar um sonho de uma pessoa. Sim. Porque se você, por exemplo, Trazer consequências financeiras. financeira. Se você entrega, por exemplo, um negócio mais ou menos, o que que acontece? Esse cliente pode ser interditado, ele pode ser multado e tudo ali por água abaixo. E é tão interessante que quando você faz essa conexão, não só com a pessoa cliente, mas com o ser humano, muito provavelmente muitos desses clientes Sim, indicou você para outros clientes. sim. É tão interessante que esses dias uma cliente me mandou, eu falo que eu tenho várias clientes amigas, me mandou uma mensagem, ela fica aqui, fica em Florianópolis, que ela tem uma filha que mora lá, então fica para lá e para cá. E aí eu entrei numa loja para comprar um sapato, a hora que eu sentei para experimentar o sapato, ela entrou. Eu não acredito. Aí eu falei, você tá em Rio Verde agora? Porque você não para aqui? Ela, não, a gente precisa tomar um café junto. Aí ela me mandou mensagem semana passada falando assim, se você tiver horário essa semana, vamos almoçar junto. Tem tanta coisa para te contar, tanta novidade. Você fala, gente, olha que coisa, É um carinho, não né? é? Leva pra vida. Leva Sim. para a vida. Mas por quê? Porque houve um trabalho além só daquilo que foi contratado. Não é o que está no papel, é muito Sim. mais do que isso. É olhar para o outro como um ser humano que está na sua frente, que tem outras necessidades e que de repente uma palavra sua, uma condução diferente, faz com que essa pessoa fale, meu Deus, né? Alguém me entendeu. E a gente está falando do cliente, mas também tem outras pessoas por trás ali que para mim também são muito importantes, que são os açougueiros, os padeiros. Então tem pessoas ali que eu conheço também de uma vida. Então, por exemplo, tem pessoas que trabalham no mesmo estabelecimento, tem 16 anos. E então a pessoa era um açougueiro, depois ele virou líder e agora é gerente. Então, Olha assim, aí. tem o pessoal também, né, do Conquista também, que trabalha comigo tem tanto tempo, igual a Gerline era líder de frente de caixa, depois foi coordenadora, né, e hoje é gerente geral. Então, assim, essas pessoas também, essa conexão, a gente não tá falando só do cliente, mas com essas pessoas também, que acaba que eu me conecto tipo, fico muito feliz também com o crescimento deles também. E, Carol, é notório a tua humanidade, né? É muito lindo isso. Mas o que é pra você abominável? Que quebra seus princípios, assim? Você fala, não, isso aqui não faz parte do meu princípio. Dos meus princípios, né? Valores pessoais. Eu acho que é quando a pessoa quer lesionar de alguma forma a outra, né? Sendo, por exemplo, igual eu falei, o cliente lesionar o consumidor. Então, uma coisa é você pegar um cliente, por exemplo, que tem casos, o cliente não tem gestão da própria empresa.
Então, acaba que muitas vezes a gente, tipo, manda mais do que o próprio cliente. Eu falo assim, ainda mais quando é pequeno, então o cliente fala assim, nossa, fala com a fulana, eu não consigo falar com a fulana, porque a fulana não faz nada que eu falo. Então, e aí você vê que ele não tem a gestão. Então, muitas vezes acontece erros na empresa dele, mas por falta de gestão. Então você vê que isso, né, ele não quer de propósito fazer algo errado para o consumidor. Mas é diferente, por exemplo, quando você vê que a pessoa faz aí sim de má fé para lesionar, sabe, o consumidor. Então assim, para mim isso é abominável ou de pessoa para pessoa. Alguma coisa que você faz para poder realmente prejudicar o outro, sabe? De alguma forma, né, de propósito. Então, para mim, isso que é abominável Muito dentro do Provavelmente processo. deve ser uma força de caráter dela, deve ser justiça. Ah, com certeza. Amor por conhecimento, a gente anotou por aqui, né? É isso aí, é isso aí, é verdade. Carol, e se você pudesse, né, voltar lá atrás, quando tudo começou, o que você faria diferente? Você fala lá de 16 anos ou a de 5? Vamos pegar de 5, que é quando você abriu a Sim. Impacto, né? Vamos pegar de quando você fundou a Impacto. O que que você faria diferente? Hoje, se fosse, né? Eu sempre falo quando alguém vai abrir uma empresa, eu falo, gente, estrutura. Estrutura tudo, todos os processos, todas as regras, coisas que talvez você nem imagina que no futuro vai acontecer. Mas se acontecer. Então, estrutura, por exemplo, assim, na verdade, quando a gente montou, a gente não pensou assim, vou ter um financeiro, vou ter um marketing, vou ter isso. A gente, na nossa cabeça, era a Foi gente, foi acontecendo. acontecendo. Então, a gente não tinha essa estrutura. Só que depois que o negócio estava, tipo assim, bombando, é que a gente pegou e falou, não, agora vamos estruturar. E aí, estruturar com o negócio já funcionando é mais difícil. Sem dúvida. Né? Mas não tem como também saber que teria essa necessidade se não começasse, né, Carol? também. Porque aí fala a voz da perfeccionista. Se você tivesse esperado desenhar tudo, será que você estaria 5 anos com Impacto? Não. Porque eu lembro que quando eu conheci a Carol, eu lembro que um dia eu cheguei lá na casa dela, o marido dela estava fazendo uma planilha financeira para fazer gestão do negócio dela. Lembra disso, Carol? Olha só. Então, assim, ou seja, não tinha. Não tinha. Mas você acredita que se fosse para começar com tudo muito bem desenhado, você já teria 5 anos de impacto? Não, não. Assim, hoje, igual eu falei, eu tento trabalhar esses dois lados, mas eu acho que talvez alguma estrutura ali é interessante. Perfeito. Sabe? É interessante a pessoa assim, ó, vou montar uma empresa, talvez procurar uma consultoria. Talvez procurar algo que possa te ajudar ali, né, para montar. Porque muitas coisas você deixa de quebrar a cara, de quebrar a cabeça, sabe? Então eu acredito, Facilita, né? facilita E ter demais. cuidado com o consultor, né, Carol? Porque eu lembro que quando eu comecei a apoiar vocês lá, eu lembro das queixas que vocês trouxeram, dos 2 consultores que passaram e que realmente não fez as entregas que prometeram. Sim, sim, sim. E até desconsiderou vocês, de certa forma, como as pessoas que tinham uma visão. Porque eu entendo assim, um consultor, um treinador, ele tem que trabalhar com a visão de quem criou a empresa. Isso Porque aí. a visão é sua. Com A respeito, né? Exatamente. Então Sim. eu tenho que pegar a sua visão e eu tenho que te ajudar a alcançar essa visão. Sim. Esse é o papel de um instrutor, ou o papel de um treinador, ou o papel de um consultor. Não é chegar na sua empresa e E querer querer mudar colocar tudo. a minha visão. É, Porque o negócio é seu, você sonhou com ele, então você sabe onde você quer chegar. é, Se isso não está tão claro, então o máximo que eu posso fazer nesse sentido é te ajudar a enxergar isso, a ter essa visão mais ampla, mas não ditar para você o que você deve ou não fazer. E até porque depois, se você, tipo assim, não. Se você, por exemplo, não passa a sua visão pra gente executar, a gente também nunca vai aprender. Então, muitas vezes, assim, esse copo tem que estar aqui. Então, eu acredito muito nisso. Não, não é assim, né? Olha, se esse copo poderia estar aqui desse jeito, desse aqui desse jeito. Então, é eu que devo analisar, aprender a analisar para tomar as decisões, né? E muitas vezes o que acontece é o quê? Né? Muitos consultores que chegam querem impor
que algo aconteça, que seja assim, né? E a gente, ainda mais a gente que tem tanto tempo no negócio, a gente sabe que muitas coisas não funcionam, Aham. né? Uma Muitas experiência coisas, maravilhosa, né? muitas coisas dentro da consultoria não funcionam, então não adianta. Até porque você também é consultora de Sim. um Justamente. outro negócio, mas você também é consultora. E você sabe que se você chegar no seu cliente e falar assim, isso aqui, né? Ou seja, quase ganhou uma facada, tem que tirar, tira esse Aham, negócio. sim, Mas quando você amadureceu e você percebeu que existe uma forma certa de falar e de acessar as pessoas, é possível conseguir o que você quer. É o poder da influência, que você Uhum. aprendeu. é. Poder da persuasão. É isso Ou aí. seja, eu posso te persuadir a fazer o que eu gostaria que você fizesse, mas existem as palavras mágicas para isso. E é tão engraçado que isso, muitas vezes, né, chega muitas pessoas para trabalhar com a gente. E a gente vê tanta dificuldade nisso, só que algumas pessoas estão abertas para mudanças e outras não. São Então, pessoas igual eu ensináveis, também era né? assim, mas eu tava aberta a querer mudar e melhorar, mas muitas pessoas não estão abertas. Então, muitas pessoas acham que tem que ser assim, 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 e não mudam. Então, muitas vezes já apareceu pessoas pra gente que eu conversava, explicava, olha, não é assim, né? Não, porque tem que fazer que não sei o que. Eu falei assim, gente, assim não vai funcionar. Não adianta, E, né? Carol, assim, diante de toda a experiência, eu tenho certeza que ainda vem muita coisa boa aí pela frente. Seus filhos cresceram e te pedem um conselho para empreender. Que conselho você daria? Primeiramente, fazer o que você ama. Se você faz o que você ama, não tem como dar errado. Você acorda, igual meu esposo, ele fala assim, não, eu nunca vi alguém gostar tanto igual a Carol, porque eu acordo, sabe? Eu gosto de fazer isso, né? Tem até que me controlar, porque senão, tipo assim, se a gente sentar num lugar para conversar, se deixar eu só falo disso, porque eu gosto, sabe? Então, assim, se fosse um conselho para os meus filhos, faça o que você ama. Se você ama alguma coisa, sabe? Segue seu sonho, que não tem como dar errado. Né? Se você fazer uma coisa que você ama, você vai acordar e vai dormir pensando naquilo e querendo fazer aquilo dar certo. Então, E as ideias vão fluir, né? E quando não der conta sozinho, vai pedir ajuda, mas É não isso vai aí. desistir. sim, sim. Não pode desistir. É isso aí. A gente não pode desistir do sonho, porque é ele que vai nos levar além. Sim, É isso, né? Acordar pensando no sonho. É É isso isso aí. que é o gás que a gente precisa. É o que nos motiva a querer continuar. sim. Eu falei esses dias numa palestra, falei assim, olha, quem é que tem sonho? Algumas pessoas não levantou a mão. Eu falei, meu Deus, se você nem sequer sonha, como é que você quer realizar algo que você nem sonhou? O Uhum. Walt Disney Não tem fala, nem se o que você ser. pode sonhar, você pode realizar. Sim, É verdade. sim, sim. Então, é isso, né? E assim, era tão complicado porque a gente não conhecia nenhuma empresa de consultoria. Não, na verdade, assim, não existia nenhuma aqui. Então, eu sabia que eu queria, mas eu não sabia nem como. E nem sabia na época, tipo assim, tem fulano que eu posso copiar, né? Então, igual eu falei, a gente começou algo que a gente queria muito. Mas não algo que, tipo assim, já tinha algo estruturado, pensando, nossa, vai ser assim, 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 não. Não tinha nada, sabia, assim, nem como que ia fazer. Igual eu falei, a gente só tinha um sonho, gostava de fazer aquilo e uma garrafa Um de sonho água. e uma garrafinha rosa. Uma garrafa rosa. E É, conta pra gente essa história do rosa. De onde surgiu esse impacto toda cor-de-rosa? então, é, na época, né, há 16 anos atrás, o pessoal, né, eu não gostava de rosa, igual você me perguntou se eu gosto de rosa, acabou que rosa virou uma marca da Impacto, então, assim, acaba que a gente quer levar essa marca, né, essa característica. Mas na época eu ia, né, nos clientes, e aí precisava preencher umas planilhas, deixava essas planilhinhas bonitinhas. Aí uma vez eu encontrei a cliente depois de muito tempo. Ela falou, cara, eu nunca vou esquecer dos seus clipes. Eu colocava lá o clipes, aí imprimia as planilhas para 3 meses. Aí eu colocava lá janeiro num papelzinho assim, colocava um clipezinho, mas não era rosa, um clipezinho. Aí eu colocava Dourado. todos os clipezinhos assim, e aí eu deixava lá. Quando eu voltava, tinha contas a pagar, tinha um trem dessas pastas, e eu ficava brava. Essa pasta aqui é minha. Falei, quer saber, eu vou começar a comprar de uma cor que, tipo assim, e a maioria dos proprietários eram homens, né? Vou comprar rosa, que eu quero ver se colocar trem de contas a pagar. Estratégia. E aí comecei com essa pasta rosa. Aí depois, dentro do açougue, né? Todos os condimentos têm que estar fechado, tem que estar identificado. Então, muitas vezes eles colocam dentro de um potinho com tampa. E aí eu falava que tinha que pôr, né? Porque antes não tinha isso.
Aí esse cara, você tá doida? Você quer transformar isso aqui numa casinha de boneca? Eu escutava demais. Você quer fazer isso aqui numa casinha de boneca? Isso aqui não é uma casinha de boneca, não. Isso aqui é um açougue, é suja, tá bagunçado mesmo. E eu falava, então tá, peraí. Aí eu falei com um cliente meu, primeira vez que foi esse negócio de rosa assim mesmo, eu falei com o cliente, falei assim, eu posso comprar os potinhos pra colocar os condimentos? Porque os meninos não querem colocar e tal. Falei, não, pode comprar que depois eu te passo dinheiro. Eu fui lá e comprei tudo rosa. E aí eu, tipo assim, muitas vezes eu arrumava as coisas, sabe? Assim, de como deveria ficar, sabe? Então eu fui lá, arrumei esse condimento, coloquei, identifiquei, limpei a prateleira e coloquei lá aquele trem mais bonitinho, assim, tudo Como se identificado, fosse a assim. cozinha da casa dela. Tudo assim, bem bonitinho. Eles falavam, ai meu Deus, você quer transformar isso na casinha de boneca? E aí começou com esse negócio, sabe? Aí parece que, tipo assim, quanto mais eles falavam, mais eu colocava as coisas rosa. É um Tudo que eles falavam. incentivo. E aí, tanto é que, tipo assim, uma vez, existe algumas facas do cabinho rosa, sabe? Um cliente falou assim, comprei umas facas pra te homenagear, comprei rosa. Mentira. E aí eu fui, na época, até tirei foto, postei essas facas do cabo rosa. E aí ficou. Aí começou com esse negócio, sabe? Tipo assim, o rosa, Carol, e tudo que é rosa da Carol. Aí, por exemplo, eu ia nos lugares, a gente preenchia o termo à mão, e aí colocava pra assinar, e na conversa ali a caneta acabava, ficava, né, no cliente. Falei, vou arrumar umas canetas bem de bichinho, bem coloridinhas, quero ver. Aí as canetas ficavam, eu falo assim, a sua caneta ficou aqui, tá toda rosa. Ninguém queria a caneta da Carol. Pronto. E aí ficou, e aí foi, assim, com o passar do tempo, cada vez mais a gente colocava essa marca e ficou esse negócio de rosa aí. Que massa. Não, foi uma estratégia de mercado. Foi. Muito E hoje todo bom. mundo vê esse negócio de rosa, lembra, Aham. sabe? Eu acho que esse rosa entrou tanto assim que minha menina, ela ama rosa. E não foi uma influência, sabe? Mas ela ama essas coisas rosa, de brilho, essas coisas. Muito bom. E Carol, vamos pensar no seguinte: se você tivesse a oportunidade de conversar com alguém, pode ser alguém que já foi, alguém que está entre nós, que tomasse um café com a Carol e você pudesse fazer uma pergunta para essa pessoa. Que pergunta e para quem você escolheria? Com quem? Então, se eu pudesse fazer uma pergunta, né? Para uma pessoa seria a minha avó, que faleceu. Então, acaba que, né, igual eu falei, eu gosto muito disso e tenho que me segurar, porque senão eu só quase vivo pro trabalho. E na época ela ficou doente e eu achava que ela não ia falecer. E aí todo mundo foi em Goiânia visitar ela e quando eu decidi ir, né, visitar ela, eu tava chegando em Acreúna, ela faleceu. E aí acaba que, quando eu fiz uma constelação, antes dela falecer, né? Na constelação falou muito que eu me inspirava nela, que ela era uma mulher muito batalhadora. Então, ela criou 7 filhos praticamente sozinha. Uau! E eu acho que eu queria tomar um café com ela. Que pergunta você faria? Que resposta ela te daria? E eu perguntaria se eu tava indo bem, se eu tava indo no caminho certo. E na sua percepção, qual seria a resposta dela? Acho que ela ia falar pra mim trabalhar menos. Vai passear mais, menina! Algo assim. Muito bom, muito bom. E que legal, né? Eu acredito muito que quando a gente tem mulheres que inspiram na nossa linhagem, Sim. nós temos uma força a mais, né? Para encarar aqueles desafios. Porque ser empreendedor é desafiador. Sim. Mas ser mulher empreendedora é um pouquinho mais, é um tiquinho mais. Nossa. Assim, são tantas funções que precisam ser observadas, porque o tempo vai passando e a gente tem aquelas funções importantes para a gente, né? Que a gente precisa deixar o nosso legado. Eu acho que a gente... E eu quero aproveitar o que você perguntaria para sua avó e, ao mesmo tempo, você como uma mãe de 2 crianças, esposa, empresária, que conselho ou que dica ou que orientação você daria para mulheres que querem empreender ou que estão na jornada do empreendedorismo, mas têm medo, têm receio, às vezes quer desistir, nasceu o 2º filho, ou o 3º filho, ou o 1º filho, e de repente, não, vou desistir de tudo. Que conselho você, como uma mãe, esposa, empreendedora,
Que conselhos você daria para essas mulheres? Essa pergunta é uma pergunta assim que eu acho, nossa, muito importante, porque eu recebo muitas vezes quando eu posto alguma coisa, muita gente falando isso, Como você sabe? dá conta? Uhum, sempre isso. Como é que você dá conta, né? Como é que você acorda às 5 horas da manhã? Fala, nossa, eu te admiro. Quando eu posto alguma coisa assim, nossa, eu te admiro, né? E tal. Mas, assim, o que eu vejo é que a gente, como mulheres, a gente precisa apoiar mulheres. A Sim. gente precisa se apoiar, sabe? Que muitas vezes a pessoa tem um sonho, Uhum. mas muitas vezes as pessoas, a sociedade, né, fala para essa mãe, muitas vezes, que ela tem que escolher. E a gente, como empreendedora, a gente tem que acolher essas mães e falar: não, você não precisa escolher. Uhum. Você não precisa fazer uma escolha. Você consegue fazer as 2 coisas, as 3 coisas, as 4 coisas É ao mesmo tempo. cansativo, mas dá É certo. cansativo, mas dá certo. Tanto é que é um conselho que eu dou, né, para as minhas consultoras, quando elas engravidam, falo assim: vai ficar tudo bem, vai dar tudo certo, você vai conseguir, né? E a gente tem consultoras que são mães, né? Então, muitas vezes eu tenho uma consultora até que esses dias o filho dela estava doente e aquele negócio eu falei: não, fica tranquila. Para mim, né, muitas vezes, você contrataria pessoas que vão engravidar ou que são mães? Claro. Porque essas pessoas, elas têm, sabe, essa vontade ali de querer, sabe, ter uma chance no mercado, voltar a atuar na área, talvez, muitas vezes Uhum. a pessoa que está afastada porque foi mãe, ou a pessoa, muitas vezes, ela fala, eu sempre falo, você consegue fazer as 2 coisas. É complicado, é cansativo, é só se você se organizar. Você organizar, você consegue, né? Você se dedicar e você consegue, sim. E eu Muito acho que bom. falta muito isso, as pessoas acolherem essas mães, É. né? E incentivar. Falar, você consegue ir para academia, você consegue fazer atividade física, você consegue estudar, você consegue fazer tudo isso, Muito bom. né? É só uma questão de se Se organizar, né, organizar, se Carol? planejar, sabe? Eu sempre falo, quem me Exatamente. conhece sabe que eu amo um planejamento de horários e datas. E eu sempre tento cumprir esses horários, né? Mas eu acredito que se você se planejar e colocar prioridades, Uhum. né? E lembrando que, mesmo que o seu planejamento naquele dia não funcionou, não é o fim da linha. Sim, Amanhã você retoma, amanhã você compensa sim. e tá tudo bem, Isso porque mesmo. nem todos os dias o seu planejamento vai sair exatamente como você gostaria que ele saísse. Sim. Às vezes, naquela semana, o seu planejamento, alguma coisa vai sair do script, mas opa, qual que seria a minha válvula de escape? Que outro dia eu posso compensar isso? Sim, Hoje você vai dormir um pouco mais tarde, mas amanhã, como você é empresário, você precisa se dar o direito, às vezes, de acordar um pouco mais tarde, sim. ou vice-versa. E qual o problema? E uma coisa que não é falada é que não é sempre assim 100%, né? Então, quando alguém me pergunta, nossa, não sei o quê, né? Que você anda fazendo, gente, não é sempre assim, Aham. né? Óbvio que a gente quer sempre incentivar o melhor, mas não é Uhum. sempre assim, não é 1000 maravilhas, sabe? Eu brinco e falo assim, todo dia eu acordo fazendo 1000 promessas. Falo, hoje eu vou fazer tal coisa. E aí, muitas vezes não dá certo, mas o importante é você recomeçar, É isso. né? Exatamente. É isso Então, assim, é mesmo. você sempre falar assim, ai, não deu certo. Igual você falou, não deu certo hoje, mas amanhã eu vou fazer. Não, Sabe? e É não tem. desistir, né? É. Porque o que que acontece com muita gente? Ah, eu não fui hoje, não fiz hoje, ah, amanhã também não vou. Não, peraí, né? Só por hoje não deu certo, mas amanhã eu retomo, amanhã eu Sim, começo de novo. sim, sim. E nem sempre o resultado, ele é fruto da desistência. Não tem como ter fruto da desistência. É a sua constância. E constância não diz respeito a eu um dia falhar e não retomar. Não, eu Uhum. falhei um dia, mas eu posso retomar. Eu me lembro de você comentando como a rotina é importante para você, mas Muito. a força, a coragem, não é nem força de vontade, porque vontade não tem força própria, mas a garra que deve existir dentro de nós, no sentido de que, olha, esse mês todo eu não consegui ir para academia no horário que eu gosto. Uhum. Então eu vou treinar em casa, vou fazer o que eu conseguir em casa, mas amanhã eu retomo. Sim, sim. Uhum. Amanhã eu volto. E outra E coisa voltar também. E mesmo. outra coisa, se não der pra fazer, por exemplo, na academia, que faça em casa, que faça, sabe, alguma coisa, que faça uma caminhada, Movimente-se, né? que faça assim, mas que também não queira que seja daquele jeito.
né? Então, uma frase que eu posto sempre, aí o povo pega e me fala assim, desistir não é uma opção. Então, tipo assim, eu vou na academia, depois eu não vou, eu escrevo depois, desistir não é uma opção. É isso aí. É um mantra quase. Não Carol, eu quero falar para você agora, diante da audiência. Desistir do impacto não é uma opção. Ai, E afinal ai. de contas, sem emoção não tem história. Exatamente, exatamente. É isso que você está construindo, uma história. O que você diria hoje? O nome do nosso podcast é Conte-me seu sucesso. O que você diria para nós hoje que é sucesso para você? Que é sucesso para Carol da Impacto? Para mim, sucesso, né? É não só a parte da Impacto, né? Que é Impacto, assim, para mim, né? Na minha opinião, se perguntar qual que é a melhor empresa de consultoria, é a Impacto. E não só a Impacto, mas também, né? A minha família, os meus filhos, a vida, sabe? Assim, eu sempre falo assim que a vida que eu tenho é a vida que eu desejei, é a vida que eu, assim, sonhei. Né? Igual eu falei, eu também me emociono falar isso, mas é a vida que eu sonhei, sabe? Eu sou muito feliz com tudo que eu faço. Né? Então, assim, eu acordo todos os dias, eu agradeço a Deus todos os dias, né? Pelos meus filhos, pela minha casa, pelo meu esposo, pela minha mãe, meu pai, minha família, a minha empresa, as pessoas que trabalham comigo, né? Então, eu acredito que, para mim, esse contexto, não só uma coisa, mas esse contexto todo, sabe? É, para mim, tudo. E Deus, graças a Deus, honrou tudo que ele prometeu, né? E eu tenho certeza que tem muita coisa melhor ainda por vir. Com certeza. E o que nós podemos esperar pelo Impacto aí nos próximos meses? Dá para contar pra gente, fazer um spoiler? Tá? Então, a Impacto, a gente tá com alguns, como a gente teve essa mudança de processos, né, de consultores, auditores, a gente tá colocando tudo isso em um sistema. Então, o cliente, né, ele vai ter acesso através de um sistema próprio nosso que a gente está desenvolvendo com o apoio do Gustavo. Então, o cliente ele vai ter acesso a tudo. Então, ele vai conseguir, pelo celular dele, acessar e ver como é que estão os processos dele perante os órgãos de fiscalização. Ele vai conseguir acessar todas as visitas, ele vai conseguir, através de uma IA, que nem vai ser só o que a gente diz, mas através de uma análise de IA, como da vistoria que teve, qual é o maior gargalo? O que poderia dar problema baseado em legislação? Então, não só a opinião do consultor, mas também uma IA ali nos ajudando. Além disso, a gente vai facilitar para a gente, auditor, ter todos os processos. A gente vai ter uma TV que vai toda hora apontar, olha, isso aqui é prioridade, isso aqui, né, vai dar problema, isso aqui vocês têm que ter atenção. Então, a gente vai conseguir fazer essa gestão ainda melhor. Então, é um programa que está sendo desenvolvido já tem um tempinho, né, e eu acredito que, assim, vai facilitar muito. Além, né, do crescimento ali para outras cidades vizinhas ali, como Chapadão do Céu, Goiânia. Coisa linda, Uau! chegando na capital. Ai, gente, eu fico muito Ai, feliz muito com isso. bom. A gente pegou uma cidade agora, tem pouco tempo, que é Iporá, né? Aham. Então, foi a nona cidade, a nona. E aí, acredito que a 10ª ali já tem cliente nosso construindo em Chapadão. Chapadão deve estar próximo a gente já começar. E Goiânia. Que coisa linda. Muita coisa boa vindo Muita por coisa aí. boa, muita coisa boa. Parabéns. E aí, Que legal, é hein? isso. Isso é crescimento, né? Que coisa E maravilhosa. essas cidades vizinhas também, assim, eu amo, assim, atender essas cidades, assim, também, né? Então, alguns clientes, assim, estão nessas cidades, a gente queria estar presente, né? Tanto igual que a gente está presente nos clientes aqui. A gente não consegue pela distância, ainda mais eu com os meninos. Mas são clientes, assim, também, nossa, muito gracinha, assim, que eu amo. Eu gosto a mesma coisa também. Aí o povo, vambora, tem que ir embora. Falando, eu tô indo. É isso, né? Que bacana. Ai, muito Bacana bom. mesmo. Carol, para a gente finalizar, deixa um recado para a audiência. Um recado sobre empreender, sobre ter sucesso, sobre caminhada, sobre às vezes pensar em desistir, mas aí ver que não vale a pena desistir, que tem um sonho que precisa ser cumprido. Então, eu acho assim, primeiramente, né, faça aquilo que você gosta, faça aquilo que você ama.
aquilo que faz seu coração vibrar, aquilo que você dorme e acorda pensando naquilo, e você pensa assim, não consigo me imaginar, sabe, sem fazer isso. E segundo é aquilo que eu falei, sabe? Se conecte verdadeiramente com as pessoas que estão à sua volta, não só o seu cliente, mas as pessoas que estão ali com você, sabe? Dê o seu melhor, faça o seu melhor, que não tem como dar errado. Não tem como dar errado, vai dar certo, né? E sonhe, imagine, né? Então, a Impacto, ela tá no meu quadro dos sonhos muito tempo antes dela existir, né? Então, a logo, a lupinha era diferente, mas estava lá no quadro dos sonhos. Então, sonhe, deseje, né? Que não tem como dar errado. E coloque Deus no meio disso, que, né, Deus honra com isso. E é tão interessante que você falou algo que me fez ficar pensando sobre isso, que é a questão de quando você se dedica para algo, não tem como dar errado. Então, Carol, uma veterinária que se tornou uma empresária consultora. Então, você pode ser o que você quiser, do tamanho que você sonhar. Sim, Se você pode sonhar, você pode realizar. sim. E nunca deixe de sonhar, sabe? De desejar realmente, né? Então, a gente brinca e fala assim que ali no Impacto a gente deseja, a gente coloca no nosso quadro dos sonhos, e não só coisas materiais, não, coisas pessoais mesmo, né? Então, a gente fez onde todo mundo colocou o seu sonho no quadro dos sonhos, Olha que bacana. não só material, mas sim pessoal também, né? Então, eu me lembro que no meu quadro dos sonhos tinha, na época do Miguel, tinha Impacto, aí tinha uma mãe com um monte de mão, assim, sabe? Um monte, porque, na verdade, a Impacto nasceu quando o Miguel tinha um aninho, né? Que a Impacto vai fazer 6 anos. Então, tinha uma mãe com umas mãos, assim, um monte de mão, assim, fazendo um monte de coisa, sabe? Que era um dos meus sonhos, era conseguir fazer essas coisas, né? Então, tenha isso, assim, né? Claro também, né? Claro, na sua visão, o que eu sonho, o que eu desejo. Então, eu vou pregar ali na parede, vou olhar para aquele ali todo dia. E que não é só um sonho, né, Carol? Olha só, você de um sonho, você percebeu ao longo do caminho a necessidade de uma estruturação. E para cada fase da Impacto, você também percebeu a oportunidade de um upgrade. Sim, Agora você percebeu que no momento onde a tecnologia está mais avançada, você entendeu que você precisava implementar algo mais tecnológico para o seu negócio para atender de forma mais ágil e satisfatória os seus clientes. Então, olha a visão de oportunidades. Olha você aproveitando o momento, aproveitando as oportunidades, aproveitando conexões para poder fazer o seu negócio evoluir. Então, não é só sonhar, é sonhar, mas você pensar que você precisa ter um chão para pisar para realizar esse sonho. eu brinco e falo assim que tem que ter um negócio para. Você tem um sonho, mas você tem que ter. Eu sempre falo da Impacto, assim, quando a gente vai dar treinamento, eu falo assim: o querer não é tudo, né? Então, esse sonhar também não é tudo. Você precisa de um negócio que chama sola de sapato, que é correr atrás, sabe? É ir atrás, é se dedicar. Então, eu sempre falo: tem gente que fala assim, nossa, eu quero demais, né? Assim, ser o melhor consultor, eu quero demais. O querer é muito bonito, mas o que você está fazendo no seu dia a dia para chegar lá? Né? Você tem isso estruturado? O que você está fazendo? Você está lendo um livro? Você está estudando? Você está fazendo um curso? O que você está fazendo? Né? Então, você tem que ter esse querer, esse sonhar, mas esse negócio da sola de sapato, de correr atrás. Muito bom, amei. É isso aí. Carol, muito obrigada. Ai, obrigada a Foi um vocês. tempo incrível poder escutar a Obrigada. sua trajetória de sucesso. Obrigada. E claro que você ainda está nessa trajetória. Sim. Nós vamos ver Carol impacto muito grande ainda. E obrigada por compartilhar conosco a sua história. Obrigada por, inclusive, compartilhar alguns passos futuros. É isso aí. Nós vai- tivemos o privilégio de escutar isso. Sim, sim. Vai ser bem legal esse futuro ali que vai ter algo que. Isso é uma das coisas que a gente, né, tá ainda organizando. Muito obrigada. Obrigada a Né? vocês, Foi viu, pelo excelente. convite, por contar um pouquinho, né, da história aqui, da Impacto, da minha história, né? E eu, igual eu falei, eu amo falar sobre isso. Então, para mim, eu que fico muito feliz. Obrigada. Foi excelente. Foi Uma tarde de excelente. muitos aprendizados. Muito, muito. Aliás, aqui nessa mesa, o que
tem de aprendizado. Cada pessoa que senta aqui faz com que a gente aprenda um pouco mais e até a gente possa implementar nos nossos próprios negócios, né, Sim, com Flávia? certeza, nos inspira muito. É, isso aí. Então é isso, gente. Muito obrigada, viu? Obrigada a Obrigada. vocês.